Shalom, eu sou Kleber Correia aqui do canal No Original. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. E hoje, claro, sempre contando com a presença do Rabino Moshe Ben Shalom, nós vamos falar sobre o que os nomes dos primeiros livros da Bíblia nos revelam. Você sabe? Hoje vamos falar sobre os nomes dos primeiros 5 livros da Bíblia nos revelam, também conhecido como Pentateuco. E o Rabino Moshe Ben Shalom está aqui conosco mais uma vez e vai falar um pouquinho sobre o que o hebraico nos revela a respeito dos nomes desses 5 primeiros livros da Bíblia. Antes, eu quero convidar você a deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Compartilhar, curtir e deixar o seu comentário também, que é muito importante para nós. Sugestão de pautas, um assunto que você gostaria que nós falássemos aqui no canal. E claro, divulgue esse canal, esse conteúdo, se você gosta, se você acha interessante, tá bom? Vai estar nos ajudando aí. Rabino, Shalom, que bom tê-lo novamente aqui no Original. Shalom, Kleber. Shalom Aleichem para você e para os nossos seguidores, as pessoas que estão acompanhando nossa série de estudos. Muito bem, eu anunciei aqui sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra, da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que esses nomes nos revelam através do hebraico, Rabino? Então, Kleber, primeiramente, temos que contextualizar aos ouvintes, quem está nos assistindo, que a forma como conhecemos nas nossas escrituras, nas nossas Bíblias, é a forma grega. A palavra Gênesis não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Êxodo vem de Exodus, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Os gregos, eles tinham o costume de pegar o teor do livro, pegar a suma do livro e colocar o nome. Quando a gente entende que a gente está lendo o livro de Gênesis, a gente está falando de quê? Do começo, do princípio. Quando nós estamos lendo Êxodo, está falando da saída do povo, não é isso? E Levítico, eles entenderam que é um livro que trata muito de assuntos sacerdotais. E sendo assim, eles colocaram o nome do livro de Levítico. Números, eles compreenderam que tem muitas listas, muitos dados ali de números, de metragens, medidas, e assim eles chamaram o nome de Números. E Deuteronômio, quer dizer, eles acharam assim, está repetindo as leis, que nômios vem de nomos, de lei, né? É repetição. Repetição da lei. Exatamente. Os judeus fizeram diferentes no seguinte ponto. Eles pegavam as primeiras palavras do livro. Exemplo, a gente vai para o primeiro versículo que existe nas escrituras, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou o Eterno, os céus e a terra. Então, Bereshit, no princípio. E assim ficou o nome do livro. O segundo livro, Shemot. Se você ler o primeiro versículo do livro de Êxodo, tem a ver com o nome que os judeus adotaram. Então, a premissa judaica é: as primeiras palavras de cada livro passaram a ser o fator predominante e determinante para nominar estes livros da Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras, que a gente chama também de Humash em hebraico. Êxodo capítulo 1, verso 1, diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Estes são os nomes, então passou a ser Shemot. Shemot é nomes, assim como Shem é nome. E Shemot é plural, então assim, estes são os nomes. Pronto. Passou a se chamar nomes. Parece que não tem muito sentido, mas a gente vai descobrir que há um código. Nada no hebraico é por acaso. Claro. A gente vai ler um texto e a gente vai ver que estes livros traduzidos, porque o que está na nossa palavra não é uma tradução, está tudo em grego. Mas se nós traduzirmos do hebraico, nós vamos entender aí o plano da redenção na vida de muitos patriarcas, no povo de Israel, na vida do próprio Yeshua, o Messias, o Cordeiro, o Salvador, e que está na nossa própria vida também. É uma questão que sempre se repete.
E é muito profundo isso. Números, você vai ver que vai falar do deserto, que o Eterno, né, chamou o povo ao deserto. E aí ficou Bemidbar, no deserto, o nome do livro. Capítulo 1, verso 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Deserto. Então o livro se chama deserto. O judeu, ele compreende assim, deserto, vamos ler o deserto. Parece estranho para nós, mas quando a gente descobre, penetra, sai dessa camada mais superficial, a gente entende que há uma coisa magnífica, uma revelação que nós não podemos compreender que seja coincidência. E, por final, né, o livro de Deuteronômio, que para os gregos é a repetição da lei, que na verdade não é bem assim, tá? Muitas leis foram ditas ali que não foram meras repetições. Por exemplo, o maior mandamento da Torá, ratificado pelo próprio Yeshua, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Está em Deuteronômio, capítulo 6, então não é uma mera repetição. Pois bem, os judeus eles compreendem como Devarim. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todos Israel. As palavras, davar é palavra, Devarim, palavras. Então, o judeu ele fala assim, compreende na sua língua hebraica. Vamos ler o livro das palavras. E aí, se nós juntarmos Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, Eshamou, não é Levítico, no hebraico é Eshamou, Bemidbar, no deserto, Devarim, palavras. Se a gente organizar essas 5 palavras, Kleber, nós vamos ter, no princípio, ele deu o nome, e chamou para o deserto e deu a palavra. Olha que coisa linda. Né? E o judeu, ele compreende assim. Nós estudamos o hebraico em 4 níveis de interpretação. O primeiro se chama Pishat, simples, literal, o famoso ao pé da letra. Certo. O segundo nível é o Remes, que seria o ponto de vista mais simbólico. Sim. Simbólico. Uma simbologia. Exatamente, metáfora, por simbologia. O terceiro nível, nós temos o Drash, ou Drachá, que nós chamamos de hermenêutica. A gente fala que estamos fazendo uma midrash. Então eles fazem midrashim, que vem de drachá, é o terceiro nível que, como eu disse, correlacionamento de textos. Certo. E o último nível, que é o sod, oculto. Então são 4 níveis. Lembrando que aquilo que está oculto não tem a ver com o ocultismo, a prática deliberada de ocultismo, mas aquilo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Então, o que está oculto no texto. E os judeus compreendem esses 4 níveis. Como eu disse, são níveis, Kleber. Ou seja, o último nível, ele tem que falar o que o primeiro, na camada primária, diz. O Sod, ele tem que falar do que o Pishat. Confirmar. E não trazer uma revelação mirabolante distinta. Então, fazendo essa ressalva, estamos vendo aqui no oculto, nós vamos ver acontecendo na vida de Abraão, de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Yeshua, ou seja, o Sod confirmando o primário. Agora, interessante, Kleber, só mais uma coisinha. Se você pegar as iniciais de cada um desses níveis, o Pshat, o Remes, o Drachá, o Midrash, o Sod, exatamente, nós vamos ter a palavra Pardes. Pardes. E Pardes significa jardim. Que nos remonta ao quê? Ao paraíso, ao Gan Eden. Lembra que num episódio aqui eu disse que a missão de Yeshua nos fazer voltar ao Éden. E que a gente usa muito e a gente percebe que a guimatria, porque no hebraico as letras são números. Sim, tem valores, sim. Tem valores. Então eu posso pegar uma Torá e ler, ou eu posso somar uma Torá. Eu enxergar a Torá como um monte de números à minha frente. O Aleph é o número 1, o Beit, o Bereshit já começa com o número 2, Beit. Bereshit, então começa com o número 2. Então eu posso somar, fazer uma soma. E existem códigos, como aquela passagem que diz que o Eterno escreveu um livro por dentro e selou um livro por dentro e por fora. É como se o Eterno escrevesse um livro e dissesse assim: aqui está meu código, aqui está meu DNA, está minha assinatura aqui. E existem essas assinaturas, a gente pode um dia falar sobre isso. Achar as assinaturas, o tetragrama dentro dos livros. No livro de Esther, eu vi várias vezes. Os saltos equidistantes, né? Verdade. Mas vamos falar um pouquinho, vamos entrar aqui agora no código de cada um desses livros do Pentateuco? Gênesis, por exemplo. Sim. Então, como eu falei, Gênesis já quer dizer, hoje eu não vou entrar tanto em numerologia, mas no significado das palavras. Né? Então, nós temos Bereshit,
no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, ele chamou Bemidbar no deserto e Devarim, palavras. Vamos para a história de Abraão e ver como a história de Abraão se aplica apenas nos nomes, nas palavras introdutórias de cada um livro do Pentateuco. Por exemplo, Abraão, a palavra diz assim, o mandamento para Abraão, sai de ti para ti. Isto é muito interessante dentro da cultura judaica, que até o nome de uma das parashot, de uma das porções que a gente estuda no Shabat, sai de ti para ti. Muitas vezes você precisa sair de si para você poder contemplar as promessas divinas. Às vezes nós estamos com nossos cordões umbilicais presos à nossa família, à nossa parentela, ao nosso trabalho, enfim. O Eterno precisa muitas vezes romper. E acontecendo essa ruptura, a gente acha que está perdendo, mas na verdade estamos indo de acordo com as promessas que o Eterno tem em nossas vidas. Então sai de ti para ti, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O Eterno sequer mostrou a terra. Ele saiu por fé, por isso ele é o pai da fé. Ele saiu para um lugar que ele mal conhecia. Então, nós vemos que Abraão teve um princípio. E o Eterno muda o nome de Avram, que era pai exaltado, é como se o Eterno dissesse, Avram, esse nome pertence a mim. Eu que sou o pai exaltado. E soprou a letra Re e mudou o nome de Avram, que era estéril, para Avraham. A letra Re, você precisa soprar para falar Re. Eu estou sentindo meu hálito, o sopro aqui. Então, o Eterno soprou a letra Re no nome de Abraão. Incrivelmente, o nome de Sarai, que passa a ser Sara, ele sopra a mesma letra no nome de Sara. A mesma letra que ele soprou no nome de Abraham, ele soprou no nome de Sara. Diferentemente do nome Jacó, Yaakov, Israel pode ser chamado de Jacó, mas Abraham, ele não pode mais ser chamado de Abraham. O Eterno mudou. É como se tivesse apagado aquele nome. A gente fala numa forma didática. Então, quando ele sopra a letra Re no nome dele e a mesma letra Re no nome da mulher dele, eles passam a ser árvore frutífera. Soprou o fôlego de vida, a vida entrou. Mas não para por aí. Então, Abraão, o Eterno deu um nome. No princípio, ele era Avram. O Eterno transforma-o para Avraham. Então, o primeiro livro da Bíblia. No princípio, o segundo deu um nome. E chamou, sai de ti para ti. Venha para a terra que eu te mostrarei. E chamou o terceiro livro se cumprindo. Vaikra. E chamou. Para o quarto livro, para o Bemidbar, para o deserto. E lá ele fez o pacto com Abraão, que perdura pelos séculos dos séculos e até hoje, que é a palavra, as palavras da promessa, das alianças feitas com Abraão. Pois bem, eu falei de Abraão, vamos para Jacó. Como eu disse, Jacó, o nome dele é Yaakov. Yaakov é muito mal traduzido, tá? Eles chamam assim, quase todos os dicionários assim, é suplantador, é enganador. Sim. Ele não enganou o seu irmão. Até porque ele vendeu, ele negociou. E de acordo com a jurisprudência judaica, é permitido você negociar a sua primogenitura. E Isaf negociou, ele fez uma oferta, ele foi oportunista, porque ele visava as coisas espirituais. Isaf não, Esaú não. Esaú desprezava essas coisas. Ele disse, de que me adianta? Exatamente. Ele mesmo falou isso. E o nome do lugar até hoje é Edom, que tem a ver com dam, com vermelho, né? Que o prato de lentilhas era de cor? Vermelho. Exatamente. Avermelhado. exatamente. O nome do lugar passou a ser chamado Edom. Aí vem o povo edomita. E Yaakov tem a ver com perseverança. E não enganação, porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ele não desistia, tanto que ele luta com Malar, com o anjo do Eterno. O dia ia amanhecendo, chegando. Não te deixarei enquanto não me abençoar. Exatamente, ele era perseverante. Agora, é verdade que ele enganou o pai. E ele pagou um preço por isso. Ele nunca mais voltou a ver a sua mãe com vida. E foi enganado também. Por Labão. Quando você engana, não, é a lei da semeadura, meu amigo. E ele foi muito enganado, mas contudo o Eterno com ele. Agora, o nome dele era Yaakov, aquele que apega ao calcanhar. É Kev, é calcanhar, né? No princípio ele era Yaakov, apenas o queridinho da mãe, não é isso? O pai preferia o outro. Depois o Eterno troca o seu nome para Israel. A palavra completa de Israel seria aquele que luta com o Eterno e prevalece. Não é contra, é com. Com, exatamente. E aí,
No princípio, ele ganha um nome, de Jacob para Israel. E o Eterno o chamou, chama para o deserto. E no deserto, quando ele teve aquele sonho com a cabeça reclinada naquela pedra, o local que passou também a ganhar o nome, como se fosse a escadaria, o portal de Elohim. Os 5 livros da Torá, traduzidos para nós, dão exatamente o que aconteceu com Jacob. No princípio era Jacob, ele ganha um nome, ele é chamado para o deserto e lá o Eterno fez o pacto, deu as palavras. Vamos caminhar, agora vamos falar da nação judaica. Israel como um povo, eles eram os hebreus, que em hebraico Ivrim, o povo que vem de Eber, ou Eber, traduzido na nossa Bíblia, ele quer dizer aquele que transita, o povo sem identidade. Uma tradução mais brasileirada, o povo da além do rio, do outro lado do rio. Sim, também, mas aquele que transita, né? Então, assim, e falar da além do rio, né? Para além do Yarden, do Jordão, o ministério de Moshe termina no Jordão, Yarden, e de Yeshua começa exatamente onde... É coisa incrível, né? Pois bem, então Israel, Kleber, era apenas o povo hebreu, escravizado. Aí o Eterno troca o nome do povo para Israel, ou Israel, aportuguesado. Então, no princípio, eram os hebreus se tornaram Israel, o Eterno os chama de dentro do Egito, terceiro livro da Bíblia, Vaikra, e chamou, porque eles disseram assim, Moshe Avino, né, com Aharon, disseram a Faraó, a forma Faraó é mais a forma judaica, né, falou a esse homem divino, que se intitulava divino, né, chefe do grande e baixo Egito. Então, falou assim, olha, fomos convocados, o Eterno nos chamou, nos convocou a prestar uma adoração a Ele no deserto. Então, chamou para onde? Para o deserto, para o 4º livro da Bíblia. E lá o Eterno fez o pacto no Monte Sinai, cujo entregou, outorgou a Torá ao povo de Israel. Então a gente percebe, Kleber, o plano da redenção acontecendo, estou citando apenas alguns, Abraão Isaac e o próprio Israel, mas eu queria mesmo falar de Yeshua. Vamos ver isso acontecendo com o próprio Mashiach, Yeshua, o nosso ungido. E aí eu peço, por gentileza, que você leia Marcos capítulo 1, versículo 1. Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, princípio das Beserot, das boas novas, né? De Yeshua HaMashiach ben Elohim, né? De Yeshua o Messias, o ungido, filho de Elohim. Então nós já achamos o primeiro livro, logo no começo da história de Yeshua. O Evangelho já começa assim, Bereshit, no princípio, e logo após, nós vamos ler Mateus, ou Matitiarro, capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver o segundo livro se completando aí. Sim. Diz, e ela lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará Yeshua. o seu povo. Exatamente, ele chamará Yeshua porque ele Yoshia, ele chamará salvação porque ele salvará, mas ele, no princípio, ele ganha um nome. O primeiro livro, Bereshit. O segundo, Shemot, nomes. Verdade. Então nós estamos vendo aí, se a gente caminhar, Kleber, e eu te peço por gentileza para ler Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos ver o terceiro livro se cumprindo no ministério do maior que já pisou na terra. E logo o Espírito o levou, o impeliu para o deserto. Ali esteve no deserto 40 dias, sendo provado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Aqui nós vemos, em ordem, o terceiro e quarto livro, porque o Espírito fez o quê? O impeliu, o chamou, o levou, justamente do terceiro para o quarto livro. E todas as respostas de Yeshua estavam balizadas no livro que se chama Deuteronômio, que em hebraico é Devarim, palavras. Ou seja, no princípio, Yeshua ganha um nome, é chamado ao deserto para combater com a palavra. Recebeu a palavra do Pai e usou todas as respostas. Nenhuma está fora do livro das palavras, que é Devarim. Vamos ler então Lucas 4, versículo 1. Vamos. Diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele voltou ao Jordão. Sim, exatamente. E aqui, Devarim, palavras, diz assim: então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Elohim, Ben Elohim, manda que essas pedras se transformem em pães. E Yeshua, porém, respondeu: está escrito, olha aí, é o que está no livro das palavras, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Elohim. E você percebe, Kleber, que esse padrão se repete 3 vezes, combatendo com a palavra, usando o livro das palavras. Ele vai usar Deuteronômio 8:3 para falar a questão do desejo carnal, que era a fome, né? A questão do pão, em só de pão. Ele vai falar acerca da vaidade, porque está escrito que ninguém pode ser tentado senão segundo seus próprios anseios, seus próprios desejos. Você não pode ser tentado naquilo que sua alma não deseja, entendeu, Kleber? E Yeshua desejava pão? Sim. A palavra diz, tendo fome. Aí o diabo vai, oferece o quê? Satã oferece pão. E Yeshua queria ser reconhecido como Ben Elohim, filho de Elohim. Claro, ele falou o tempo todo, eu sou filho de Elohim, eu sou filho de Elohim. Aí o diabo vai na vaidade, né? Por isso fala que ele foi provado em todas as coisas e nada pecou, nada transgrediu. E ele combate com Deuteronômio 6:16, quando ele fala para não tentar ao Senhor teu Elohim. E depois a questão, né, do poder humano. Satanás usa também Salmos, né? Dar a ordem que teus pés 91, não se tropece, não em pedra alguma e tal. E Yeshua usou o livro de Deuteronômio das palavras para combater. Então, sobre o poder mundano, aqui o reino da terra, né, que é prometido, porque está escrito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que importa que ele reine. Hoje ele está sentado no trono do Pai, mas importa que ele se assente no trono de Davi. Está profetizado e diz assim, importa que ele reine. Então o diabo, sabendo disso, ele quer o reino e tentou antecipar. E a gente tem que tomar cuidado com as bandejas, Kleber. As bandejas, o inimigo, ele oferece, ele tenta antecipar coisas que o nosso coração deseja, mas fora do tempo e do propósito de Adonai. E se a gente observar, Satanás oferece a Jesus ali o reino sem cruz. Ele oferece. Exatamente. Olha, tudo eu te darei se prostrados me adorar. Ou seja... Veja bem, e ele é exigente. Ele quer uma adoração prostrada. Sim. Se prostrado, sim. Ele não quer só ser adorado, exatamente. Ele quer uma adoração com prostração. E então, nas entrelinhas, ele está oferecendo o quê? O reino sem a cruz. Exatamente, sem ele precisar de passar, porque ali foi quando ele esmagou a cabeça da serpente, né? Ele precisava de verter o sangue, de pagar. E ele, eu digo que Satã é o maior psicólogo, e nada contra os psicólogos, tá? São cada dia mais imprescindíveis, mas assim, eu falo que ele é o maior teólogo de todos os tempos. Quem conhece mais as escrituras do que o próprio diabo? Com Mashiach, com o ungido, ele começou a pegar textos fora de contextos, indo no anseio do coração, porque nós não podemos ser provados, tentados, senão naquilo que o nosso coração deseja. E ele começou a tirar a palavra do contexto. Eu digo que ele é o primeiro advogado, ele é o primeiro teólogo, ele se faz de tudo. Ele fez parte da evolução da espécie humana na Terra, não é isso? Sim, ele tem mais de quase 6.000 anos aí. Exatamente. De paciência. Exatamente. Sondando, observando o ser humano. Todos nós. Mas ele não conseguiu penetrar na fidelidade. Por isso que disse que Yeshua, por obediência, alcançou um patamar mais elevado. Porque quando ele falou assim, Kleber, Senhor, passa de mim esse cálice. Cálice, no sentido metafórico, era ter que beber aquela provação. Eu acredito que o reino das trevas vibrou ali. Ele desistiu, ele estava suando gotas de sangue, Kleber. Verdade. Mas quando ele imediatamente fala, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali foi a derrota. Ali nós vencemos. Ali nós vencemos porque ele desejou se entregar ao plano. Isso é muito profundo. A gente sente até aqui no estúdio, né, Kleber? Arrepios e a unção da Ruach do Pai descendo, né? É muito bom. É muito forte. Então, eu quero dizer que ele combateu a questão do oferecimento do reino em Deuteronômio 6:13, tá? Quando ele fala, apartai-vos de mim, porque só ao Senhor teu Elohim adorarás, só ele prestarás culto. Ele comportou a tentação por tantos dias, por
tanto tempo, mas quando ele foi desafiado a abandonar o pai dele, isso ele não suportou. Aí ele falou, basta, apartai-vos de mim. E usou o Deuteronômio, o livro das palavras. Olha, Mateus capítulo 4, versículo 10, a última resposta de Yeshua, que ele citou, Deuteronômio, né? Você pode ler para nós, capítulo 4, versículo 10, Mateus capítulo 4. Exatamente. Verso 10. E nós vamos encerrar este estudo de hoje com esta palavra, e que seja, meu amado, profético na tua vida, ao ler esta passagem, que o inimigo se aparte da tua vida também, que ele se vá, porque está escrito, Kleber, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, verso 10, e diz: Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aleluia. Esse foi o estudo de hoje, o nosso episódio, falando sobre o código nesses 5 primeiros livros da Bíblia que nós falamos aqui, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você ouviu aí o Rabino falando sobre Jacó, falando sobre Isaac, falando sobre Abraão, falando Israel. sobre Jesus, falando sobre Israel. Esse código, eu gosto muito disso, eu acho isso maravilhoso. Sempre se repete, a gente percebe, Kleber, mais um adendozinho aqui, a gente percebe que é um ciclo, é uma coisa que eu não tenho dúvida que isso aconteceu na tua vida. Quem era o Kleber? Uma pessoa sem nome, sem prestígio, ou o Eterno te dá um nome, uma identidade? Não, isso aqui é importante falar. Meu amigo, o Eterno, você hoje pode estar com a vida destruída, todo derrotado, mas o Eterno, ele te dá um nome, uma identidade, ele já te deu, basta você prescrutar as escrituras que você vai se achar ali dentro, porque você não é o que as pessoas estão dizendo, você é o que Mashiach, o que o ungido disse, e ele diz que nele você é mais que vencedor, então você não é só vencedor, você é mais do que vencedor, então ele vai te dar um nome, uma nova identidade no mundo espiritual, e ele vai te chamar, você vai ter um período de passar no deserto, talvez você já esteja no 4º livro, talvez você já ganhou um nome, já foi comissionado, talvez hoje você esteja passando o deserto, mas é no deserto que ele dá a palavra, Deuteronômio, Devarim. No deserto você está mais apto a receber a mensagem divina, e aí você se tornará uma potência, e potência no mundo espiritual, no mundo físico, porque a palavra Shalom, ela quer dizer bem-estar em todas as áreas da vida. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio e deixando aqui para você o convite para que você possa assistir o próximo episódio, onde nós estaremos falando sobre o código na genealogia de Gênesis 5, um assunto também profundo, imperdível, profundo, né, Rabino? Muito. E nós convidamos a você para que você possa estar conosco no próximo episódio. Semana que vem, shalom, boa semana.